Olá, querida igreja, tudo bem com você? Eu sou o pastor Lúcio. A gente está começando aqui mais uma vez um momento especial de preparo, talvez de comentário, para você ir poder saber ou para você estudar junto comigo o que a lição da Escola Sabatina falou durante esse sábado, ou melhor, durante essa semana especial. Tá frio por aí? Aqui também tá bem frio. Tô com minha blusa aqui aberta, mas já tô aqui com frio. Vou tentar ver se esquenta um pouquinho quando a gente começa a falar. Mas é muito importante que você entenda alguns pontos que são essenciais para a gente ter aqui o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Primeiro ponto essencial e que você precisa saber. Você precisa ter a sua lição da Escola Sabatina. Deixa eu dar uma ideia aqui, ó. Os diretores da Escola Sabatina das nossas 3 igrejas, do Araribá, do Catanduva, do Parque, ou melhor, e do Jardim Ingá, eles têm ali um caminho para que você consiga comprar a sua lição da Escola Sabatina num preço muito abaixo do que normalmente é praticado. Então, fica a dica para você, procure os diretores da Escola Sabatina, das nossas classes, e dê para eles o seu nome, pergunte qual é o valor, fale com eles. Nós recebemos um presente essa semana e esse presente ele pode ser distribuído para a gente, só que a gente precisa realmente colocar ali o nome para poder comprar, tá bom? Essa daqui é a lição da Escola Sabatina de uma outra forma, eu sempre digo para vocês, existem muitas formas de estudar a lição, o que não dá é para a gente continuar dizendo que nós não temos a lição, ou então que a lição da Escola Sabatina não é importante, porque a Escola Sabatina é muito importante e você e eu precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração para esse estudo que é tão especial. Nesse momento, ó, minha câmera foi pro chão aqui, deixa eu ver se eu encontro o lugar dela para a gente conseguir falar aqui de novo. Pronto, voltei a câmera pro lugar. O que eu queria era que você, então, entendesse essa importância. Se você não tem como comprar a lição, olha aqui, ó, lição da Escola Sabatina exatamente no tablet ou no celular. Todo mundo tem um celular hoje em dia, ou pelo menos a maioria das pessoas tem celulares hoje em dia. E você e eu precisamos estudar a lição da Escola Sabatina para aprendermos coisas importantes como a dessa semana aqui, ó. Se você perceber, as minhas lições, as últimas que eu estudei, todas elas aqui no meu tablet ou então no meu celular. E aqui você também consegue encontrar outras lições, aqui está exatamente a dos jovens, a da linguagem português de Portugal, e existem outras ainda. Eu vou abrir aqui a nossa dessa semana, vou lá até o final, nós já estamos na lição número 11, e aqui está na minha listinha a lição número 11, cadê ela? Aqui, ó, Ruth e Esther. E é sobre ela que nós vamos estudar hoje, combinado? Vamos fazer uma coisa? Para a gente começar nosso estudo da Bíblia, eu preciso te chamar para que nós aqui comecemos, ó, minha mente, comecemos estudando a Bíblia através... Eu estou fazendo um negócio errado aqui, peraí. Comecemos estudando a Bíblia através da nossa oração, ou seja, buscando a Deus, e isso aqui vai ser muito importante para a gente. Então, feche seus olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Jesus? Paizinho querido, Deus de amor e bondade, por favor, esteja com a gente nesse momento para que o nosso estudo não seja simplesmente da boca para fora, mas que a gente aqui possa praticar e aprender pontos que são importantes, ferramentas importantes para estudarmos a profecia bíblica depois. Fica ao nosso lado e nos abençoa. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem sua lição aí? Verso para memorizar está ali em Esther, no capítulo 5, no verso 2, e eu leio assim, ó, Esther, no capítulo 5, no verso 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther então pôde se aproximar e tocou na ponta do cetro. Nessa semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre essas duas mulheres que foram realmente usadas pelo Senhor. Primeiro, para salvar o seu povo, primeiro para estarem ali à frente e conseguiram ser objetos nas mãos do Senhor de compreensão, mas na verdade, na história que elas viviam, de continuação quanto ao povo de Israel, porque o povo de Israel poderia ter morrido naquelas duas ocasiões, obviamente não no caso de Ruth, mas sim no caso de Esther. No caso de Esther, o povo todo teria morrido. No caso de Ruth, nós não teríamos aqui a geração que traz Jesus para a gente, ou seja, o nosso Deus Todo-Poderoso passa por Ruth e nós podemos então aprender mais sobre isso. Nós sabemos que quando a gente estuda profecia,
mulher sempre é símbolo de igreja. E a gente, lógico, não está falando sobre profecia aqui, não vamos falar sobre duas histórias que realmente aconteceram, mas a gente pode fazer uma alusão, tentando entender aqui que a importância dessas duas mulheres é exatamente a importância que a igreja tem para Cristo. E aqui nós vamos vendo as nuances dessa história que trazem para a gente esses acontecimentos que nos ensinam um pouquinho mais até mesmo sobre a profecia bíblica. Vamos lá, na lição de domingo, e aí eu vou agora dividindo para você poder me acompanhar, tá bom? Quando eu abro a lição de domingo, eu começo já entendendo uma coisa que chama muito a atenção. Primeiro, Deus, ele permite que a raça humana colha as suas consequências. Você ouviu falar em algum momento, tenho certeza disso, de alguém dizendo para você que Deus dá pra gente o livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? Nós não temos nem ideia do que isso significa, ou muita gente por aí usa essa expressão, mas não tem nem ideia do que significa livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer que você está escolhendo ter as consequências que você quer. Outro dia eu ouvi, vou tentar não dizer aqui qual é o problema da pessoa, tá? Outro dia eu ouvi uma pessoa argumentando que a Bíblia está errada, ou então que nós cristãos estamos errados quando a gente usa algumas expressões tolindo as características que as pessoas acham que nasceram com elas. E ali, quando eu argumentei dizendo, claro que não, olha só, a Bíblia diz isso, diz isso, diz isso. Aí a pessoa então veio com, mas Deus não me dá livre-arbítrio? O livre-arbítrio que a pessoa achou que seria assim, eu tenho liberdade para fazer tudo o que eu quiser em qualquer tempo e tá tudo bem. Deus não vai se importar de que eu faça qualquer coisa porque Ele me deu a liberdade de fazer o que quiser. Não é isso que significa livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer que você está sujeito às consequências daquilo que você escolheu. Mesmo assim, Deus te dá liberdade para agir de acordo com a sua vontade. Vamos pensar numa coisa aqui, ó. Não que meus pais tenham deixado isso acontecer, tá? Mas só porque eu lembrei aqui de um exemplo de um amigo outro dia. Eu coloquei o dedo na tomada acho que 1 ou 2 vezes quando era criança. E ali, eu sei que meus pais não estavam olhando, mas imagina que os pais, quando viram a criança chegando perto da tomada, eles ficaram olhando e deixaram a criança colocar o dedo na tomada. Um choque numa tomada de casa não mata ninguém, dá um susto grande, mas não mata ninguém. A energia que entra dentro de casa não tem o poder de danificar a vida, então fique tranquilo quanto a isso. Mas imagina que se uma mãe ou um pai estivesse olhando e dissesse para a criança, não coloca o dedo na tomada, a criança insiste, não coloca o dedo na tomada, a criança insiste, não coloca o dedo na tomada e a criança insiste, e até o momento quando ela dissesse assim, bom, coloca então, porque você tem o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio quer dizer que aquela mãe ou aquele pai foram maus o suficientes para permitir que a criança colocasse o dedo na tomada e aí tá tudo bem, eles vão continuar sendo de qualquer jeito, não vai acontecer nada com ela? Não, claro que não. Se a criança colocar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque, ou seja, ela vai receber a sua consequência e é impossível retirar a consequência daquela pessoa que agiu de forma contrária ao mandamento de Deus. Porque consequência significa isso. Eu fiz uma coisa errada, eu recebo a consequência daquilo que é errado. Da mesma forma é com Deus. Não é que Deus te ama o suficiente para que você faça o que você quiser e não tenha consequência. Não é isso livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer que você decidiu fazer aquilo, então arque com as suas consequências. É isso que quer dizer livre-arbítrio. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. Para pensar um pouquinho. Quando Deus dá para Adão e Eva o jardim do Éden, Ele entrega tudo. A comida, o sacrifício, entrega para eles, não que existisse sacrifício, né, mas que Jesus era o próprio sacrifício vivo ali. Deus deu para eles a eternidade, deu tantas coisas para eles, mas eles não quiseram aproveitar. Por isso, no momento quando eles pecam, o que acontece é que eles perdem, eu errei aqui, tá? Vou recomeçar a frase. No momento em que eles pecam, eles perdem o direito de viver no céu. Isso significa livre-arbítrio. O livre-arbítrio de receber as consequências pelas suas escolhas. Isso é livre-arbítrio. É aqui que Deus, então, age na história da humanidade, permitindo que nós possamos aproveitar daquilo que nós escolhemos. Esse não era o sonho dele. Ele sonhou para Adão e Eva uma vida de eternidade, uma vida de felicidade completa, para sempre, para toda a eternidade. Mas, infelizmente, eles escolheram não estar ali. Por isso, o livre-arbítrio é aplicado. Tudo certo até agora? Estamos entendidos? Continua comigo aqui. Quando eu vou agora para a história de Ruth e Noemi,
ou de Ruth e Boaz, eu encontro um problema, porque lá na cidade de Belém, onde elas moravam, existia um grande problema. Aquela cidade chamava-se Casa do Pão. Entende? Casa do Pão. Casa do Pão quer dizer a casa onde você vai para comprar pão. É como se fosse uma padaria, como se fosse um lugar onde nunca falta pão, onde sempre temos acesso a comida boa. Esse era o contexto. Agora, quando nós chegamos na Casa do Pão, a Casa do Pão está sem comida. E agora Ruth e Boaz, que já estavam ali, Ruth e Noemi, que já estavam ali viúvas, sem filhos, as duas ali perdidas junto com a outra nora, né? Elas então saem à busca de comida, de algum lugar onde elas pudessem comer. Então elas encontram um lugar onde existia um homem chamado Boaz. E agora eu já estou na lição de segunda-feira. Quando Ruth e Boaz se encontram, à primeira vista, eles não eram conhecidos, eles não eram pessoas que se consideravam como parentes, mas Noemi pede para que Ruth vá buscar comida nas terras de Boaz. Ela sabia que Boaz era um parente, e ao chegar lá nessas terras, existia uma lei dentro do povo de Israel, e eu não vou descrevê-la completamente aqui, mas a lei ou um costume era que eles deixassem, ao colher as espigas de trigo, de milho, que eles fizessem ali, eles então deixavam algumas delas para trás para realmente cuidar das viúvas e dos órfãos que estivessem na região. Era comum que nas plantações existissem pessoas que não estivessem ali trabalhando para o patrão, mas que colhessem o restante, aquilo que sobrava no campo, para que eles não passassem fome. Agora, nesse momento, quando Boaz vê Ruth, ele se apaixona por ela. E ao se apaixonar por ela, eles começam então a descobrir quem são eles. E eles descobrem que são parentes. Só que tinha um problema, porque a única forma de Ruth e Boaz estarem juntos era se Boaz fosse atrás do parente mais próximo de Ruth, o que era responsável pelo resgate, para que ele então convencesse de fazer uma troca. Vamos lá. A história do povo de Israel também inclui, lá no livro de Levítico, se eu não me engano, eu vou encontrar aqui, peraí. Nos livros bíblicos, onde Deus coloca para eles a lei de como seria o resgate e tudo, a Bíblia fala que existiria uma regra de que se alguém passasse uma dificuldade muito grande, Levítico 25, se alguém do seu povo empobrecer e tiver que vender uma parte das suas propriedades ou toda a propriedade, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Ruth, por não ser judia, não tinha direito a terra nenhuma. Então Boaz precisa ir atrás do parente mais próximo de Ruth e dizer assim: vamos trocar? Eu fico com Ruth, assumo as responsabilidades e também o financeiro para manter essa relação, mas você aí fica despreocupado com essa obrigação da lei. Aquele parente então aceita. Só que é interessante, porque eu já estou na lição de terça-feira, Boaz precisa ir até um lugar específico. E o lugar específico onde eles precisam ir é na porta da cidade. Por que na porta da cidade? Na porta da cidade era o lugar onde ficavam os juízes, pessoas mais velhas ou então pessoas sábias que eram em todas as cidades escolhidas para que eles estivessem ali para julgar ou para legislar quanto ao povo daquela época. Ou seja, se você vivesse na cidade de Belém, você teria que passar por esses juízes para decidir alguma desavença, algum problema. Imagina aí, você brigou com seu vizinho, os dois iam até a porta da cidade, colocavam os pontos e aquela pessoa que estava ali como juiz, ou os juízes, eram vários, eles então ouviam e legislavam, diziam assim: olha, na verdade esse daqui está certo, aquele lá está errado, devolvam, então façam aí um acordo para resolverem. Então, da mesma forma como um juízo de conciliação que existe hoje, era assim que funcionava a justiça da época na porta da cidade. E era exatamente na porta da cidade. Existem vários achados arqueológicos onde existem como se fossem cadeiras colocadas ao lado dos portões das cidades antigas para que esses juízes pudessem então ficar ali sentados, ajudando, julgando e resolvendo as pendências que existiam entre as cidades, ou entre os membros daquela cidade. Boaz precisa ir até esse lugar, e ao chegar nesse lugar, ele então negocia com o parente mais próximo o que é que eles deviam fazer na frente dos juízes. E ao terminar
de negociar, eles fazem uma troca. É interessante o símbolo de que eles trocam uma sandália, não as duas, uma sandália. Eles trocam uma sandália dizendo assim, o que era meu é seu, o que é seu é meu agora. E eles trocam fazendo esse símbolo para que não tivesse mais nenhuma pendência entre os dois. Boaz volta para casa, ele vai até Belém para resolver isso. Quando ele volta para casa, então eles se casam. Vamos pensar um pouquinho sobre profecia agora. Noemi e Ruth passam por dificuldades dentro da casa do pão. O que é a casa do pão? Imagina que você se entrega a Jesus. A Bíblia fala pra gente que uma vez que você se entrega a Jesus, Ele cuidaria das nossas necessidades. Só que nós aqui escolhemos por nossa própria vontade, porque nós temos o livre-arbítrio, estar longe de Deus. Então, como nós estamos escolhendo estar longe de Deus, o que acontece, o que a Bíblia mostra pra gente, é que nós nos afastamos, que nós vamos distantes e que a gente acaba recebendo as consequências das nossas próprias escolhas. Quando chegam as consequências das nossas próprias escolhas, a Bíblia mostra pra gente que Deus, obviamente, gostaria que nós aqui recebêssemos tudo de bom e tudo de melhor, mas como as nossas escolhas são ruins, então o que nós recebemos são coisas ruins. E ao recebermos coisas ruins, a Bíblia mostra pra gente que quando Deus, e de novo estou mexendo na câmera e está dando errado aqui, ó. Quando Deus interage com o ser humano a partir do que Ele sonhou para mim e para você, Ele nos oferece o que é bom, nunca Ele para de oferecer o que é bom, mas nós aqui, por algum motivo, acabamos sempre escolhendo o que é errado. E por isso nós pagamos nossas consequências. Uma vez que as consequências vieram, agora profeticamente falando, alguém precisa vir para resolver esse problema. Sabe quem é que vem? Jesus Cristo. Boaz é um tipo de Cristo. O que significa tipo e antitipo? Significa que um tipo é aquele que representa como se fosse uma peça, como se fosse uma maquete de uma coisa grande, de uma coisa muito maior. Você já deve ter assistido aí uma peça. Não é que aquelas pessoas que estão ali representando aquele papel são aquelas pessoas que estão sendo representadas. Mas quem está representando, ele está sendo um tipo, ele está imitando alguém. Boaz, sem saber, estava imitando a Cristo. E Ruth, naquele momento, junto com sua sogra, Noemi, eles eram nós do povo de Israel espiritual. Porque nós aqui aproveitamos as nossas consequências ou fazemos as coisas erradas que nós queremos fazer e por causa disso nós nos afastamos do Senhor. Mas o Senhor continua chamando, venham, venham, por favor, venham. Uma vez que nós aceitamos receber as bênçãos de Deus, nós então vamos ao campo de Boaz. E agora, Boaz age exatamente como Cristo, porque ele acolhe, ele abraça, ele cuida dos problemas de todo aquele que quiser estar ao lado dele. Boaz como tipo de Cristo. Cristo cuida de nós. Uma vez que Boaz, ou Cristo, nos aceita no meio, junto da família novamente, agora nós temos um outro problema. Porque existe um ser no universo que continua reivindicando o seu poder sobre essa terra. A lição da Escola Sabatina cita 2 textos e eu acho muito legal voltar neles aqui, só para que você se lembre. Um deles está ali no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 7. Jó, no capítulo 1, existe toda a desgraça da vida de Jó, mas também existe ali alguém reivindicando um poder que não é dele, e esse é o próprio diabo. O próprio diabo, Satanás, ele se coloca dizendo, olha, essa terra que você está vendo, Deus, essa terra é minha, não é sua. E é interessante como é que Deus então coloca Jó no meio da história. Não é o diabo quem cita Jó, mas é Deus quem cita Jó. No sentido ou no argumento de dizer assim, você acha que essa terra é sua? Não é não, vou te contar por quê. Eu ainda tenho pessoas fiéis naquele lugar. Olha o exemplo do meu servo Jó. E quando Deus cita Jó, então o inimigo responde, rebatendo, dizendo assim, olha, você acha mesmo que ele te segue sem levar em conta as consequências? Ele só te segue porque você está enchendo ele de bênçãos. A expressão antiga que tem ali, ela significa exatamente isso. Significa que ele está seguindo a Deus somente porque ele está ganhando alguma coisa. E então Deus se coloca no jogo e fala assim, então tá bom, eu tenho certeza que Jó é meu servo fiel e você aí pode tentar ele. Olha só que perigo que aconteceu ali. Jó poderia ser tentado pelo diabo porque ele era realmente fiel. E quem levanta a deixa, quem fala que poderia acontecer isso é o próprio Deus. Nesse momento,
acontece uma divisão muito grande, porque existe muito claramente uma guerra entre o bem e o mal acontecendo, exatamente como acontece na tua vida, exatamente como acontece na minha vida. Nós aqui estamos frente a uma batalha espiritual, um grande conflito, onde o diabo continua tentando puxar você para um lado e Deus continua dizendo para você: eu não sou desse grupo, ou melhor, você não é desse grupo, você precisa se entregar a mim, você precisa voltar para mim. Tudo isso acontece no meio da nossa vida espiritual. E agora que a vida espiritual está acontecendo, Deus ele diz para o inimigo: essa terra ainda não é sua, porque eu ainda tenho pessoas lá dentro dessa terra que representam o meu amor e a minha bondade. Espero que seja você. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser aquele que continua, mesmo em meio à batalha entre o bem e o mal, mantendo os princípios de amor, de bondade, de mansidão e tudo o que o Senhor planejou pra gente, se entregando ao Senhor Jesus, porque essa é a única forma de vencermos, a única forma de termos a vitória completa é estarmos ao lado de Cristo Jesus, o nosso resgatador. Agora, então, que nós estamos ao lado de Cristo Jesus, nós temos mais uma batalha, porque essa pessoa que reivindica, ou esse ser no universo que reivindica poder sobre nós, o diabo, ele é abusado o suficiente de querer manter a sua função de resgatador, apesar de ele não resgatar nada. Por isso, Jesus precisa vir e precisa pagar pelo preço. A troca das sandálias é Jesus pagando o preço na cruz do Calvário, porque Jesus fica com o nosso pecado enquanto nós damos para ele absolutamente nada. Olha só que interessante quando eu entendo essas duas histórias no mesmo contexto. O que é que Ruth e Noemi podiam oferecer para Boaz? Boaz era um homem rico, com muitas terras, com muitos empregados. Ruth e Noemi, duas pessoas que só traziam dívidas. É como se fossem casar duas pessoas, um deles traz um monte de boletos de cartão de crédito, de dívidas gigantescas, e a outra fosse uma pessoa com bastante dinheiro. Por um ter dinheiro e o outro não ter, não significa que eles ficam juntos. Na verdade, o que acontece é ao contrário. Endividado fica com endividado, rico fica com rico. Normalmente é isso que acontece. Eu estou usando uma brincadeira aqui só para tentar ativar sua mente aí. Mas quando eu volto agora para o que acontece na história de Ruth e Boaz, ou Noemi e Ruth, eu então encontro Jesus pagando pelo nosso pecado, pagando todas as nossas contas, todas as nossas dívidas, todos os boletos de cartão de crédito e tudo que é dívida que você tenha, fique tranquilo, porque Jesus pode pagar cada uma delas. Amém? Eu tenho uma maravilha de certeza, que eu tenho a certeza absoluta de que Deus já pagou pelo meu e pelo seu pecado, e é por isso que nós precisamos continuar louvando o nome desse Deus Todo-Poderoso. Segue comigo para mais um pedacinho aqui, quer ver? Ó? Uma vez que Deus paga pelo pecado, agora ele pega essa pessoa que não pode oferecer nada. Nós não podemos oferecer nada para Jesus, mas ele nos dá tudo, e agora ele só pede: vive comigo, fica do meu lado, tem um relacionamento comigo, exatamente como foi a história de Ruth e Boaz, porque agora Boaz, que tinha muita coisa, convida Ruth para ficar com ele, para estar na casa dele, para ser a sua própria esposa. Jesus nos convida para sermos a esposa, a noiva de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. É aqui que nós podemos ter a felicidade de poder entender que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Por último, vamos lá, lição de quarta-feira. Quando a gente chega na lição de quarta-feira, a lição cita pra gente uma outra história. Agora a gente migra de história, mas que tem também alguns elementos importantes aqui, que são, na verdade, tão importantes quanto a primeira história que nós estávamos. Essa história fala sobre Amã e Satanás. Como é que funciona a história entre Amã e Satanás? Ou melhor, Amã é um tipo de Satanás. Vamos lá. Esther era uma moça, isso está no livro de Esther, tá? Era uma moça órfã dentro de um lugar ali onde ela não deveria estar. Ela não vivia naquele lugar, mas por causa da diáspora, por causa do espalhamento do povo de Israel, porque eles foram perseguidos, levados como cativos para vários lugares. Então, o seu parente a adota e ela fica ali vivendo com o seu primo. Pronto. Uma vez que Mordecai estava ali como seu primo, acontece uma reviravolta onde Esther estava morando, e o rei ele resolve destituir a sua rainha e chamar uma convocação para uma nova rainha.
Esther se coloca nessa situação, então ela passa por todos os testes, faz coisas horrorosas ali, mas ela passa por esses testes e agora ela vira rainha do povo que não era seu. O rei e ela era rainha. É interessante a gente pensar que esse rei não tinha só uma rainha, ele tinha muitas rainhas. A rainha que ele destituiu foi a principal, mas ele tinha muitas outras mulheres com quem se relacionar. Por isso existia também aquela regra de que ninguém entraria na presença dele a não ser que ele esticasse o cetro. E Esther fica com medo de entrar na presença do rei, porque muitas vezes o rei estava bravo e não esticava o cetro e aquela mulher era morta. Percebe o perigo que Esther se coloca? Vamos lá. Amã, como tipo de Satanás, ele se coloca contra o povo de Israel. E como é que estar contra o povo de Israel? Amã quer destruir o povo de Israel por causa de uma coisa muito simples, o povo hebreu, por causa de uma coisa muito simples. Um dos seus líderes, chamado Mordecai, que era o primo de Esther, ele não se sujeitaria a se ajoelhar na presença de Amã. Amã era um dos príncipes ali, um dos líderes daquele povo, mas que gostava muito de ter o poder. Volta agora para Satanás. Quando o pecado começa lá no céu, Satanás é a pessoa ou o ser que quer poder para ele, sendo que todo o poder devia ser dado ao Deus do céu. E por causa da sua arrogância, por causa do seu egoísmo, ele começa então a trazer maldade, trazer coisas ruins para esse povo, melhor, para esse universo, aonde começa então o pecado. A história continua contando pra gente que agora Amã faz uma trama, um golpe específico ali para que acontecesse não simplesmente a destruição de Mordecai, que era a pessoa que estava se opondo contra Amã, mas também que o povo completamente, o povo hebreu, o povo de Israel fosse destruído, ou seja, eles todos seriam mortos. Com isso, a própria Esther seria morta mesmo como rainha. Então ela é chamada por Mordecai, que fala para ela, quem sabe não foi por isso que Deus te colocou nessa situação. E agora, nesse momento, Deus então usa Esther com muita oração, com muito contato com ele para entrar na presença do rei e dizer, olha rei, eu tenho um problema. O problema é que o seu líder, Amã, está querendo matar o meu povo e com isso eu vou ser morta também. Nessa situação toda, quando Esther e Mordecai se arrumam e oram e buscam a Deus junto com os outros membros do povo hebreu, Deus age e toca o coração do rei, permitindo que o rei perceba a tramóia que estava acontecendo ali. Tudo isso continua sendo pra gente uma réplica do que aconteceria nos nossos dias. O inimigo, ele quer destruir o povo hebreu, o povo de Israel, o povo que entregou a vida a Jesus completamente. Agora eu estou falando sobre o povo espiritual, eu e você. Apesar disso, Deus levanta pessoas específicas para que elas ajam na presença do rei, para que todos nós possamos ser salvos. Como isso? Com a cruz de Jesus e a morte dele lá no Calvário. Tudo isso é a forma como Deus fez a salvação. Deixa eu ler os dois textos de Ellen White que estão aqui nos últimos 2 dias e eu preciso encerrar, tá bom? Na lição de quarta-feira ainda, só confirmando, na lição de quarta-feira, lá no finalzinho, é o último parágrafo do meio para frente, fala assim, ó. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia no cristianismo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja salvo do ódio universal. Do que estamos falando aqui? Ellen White está apontando que para que você esteja salvo nos últimos dias, você precisa fazer como Esther. Esther, ela não se preocupa com a própria vida. Obviamente ela ficou com medo, obviamente ela ficou preocupada no sentido de eu vou perder minha vida, mas a Bíblia mostra pra gente que ela coloca a vida na mesa, dizendo assim, olha, eu dou a minha vida desde que o meu povo possa viver. É isso que ela está dizendo. Da mesma forma, quando nós aqui nos entregamos a Deus, nós temos que ter uma forma distintiva de vida. Esther tem que se mostrar, ela tem que dizer assim, eu na verdade sou do povo hebreu.
Agora nós aqui temos que mostrar, nós aqui somos a Israel espiritual. E a única forma como a Bíblia mostra pra gente que nós vamos poder mostrar de que povo nós somos é através da guarda do sábado. O chamado de Deus para mim e para você é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E esse ponto é muito importante porque a característica do povo de Deus nos últimos dias é guardar a lei de Deus e ter a fé em Jesus. Essas duas características, elas não são atingidas hoje, pelo menos pela maioria das pessoas que estão na Terra. Mas existe um grupo pequeno que continua guardando a lei de Deus e tendo a fé em Jesus, compreendendo as profecias e buscando a compreensão delas. Essas duas coisas são importantíssimas. E agora eu puxo de volta para a profecia, dizendo para você que em algumas vezes nós aqui estamos colocados na profecia e não percebemos. Quer ver só? A profecia fala sobre aquele grupo que se identifica como a noiva de Cristo, que guarda o sábado e guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse no capítulo 12 fala que o inimigo persegue a igreja de Deus nos últimos dias, cheio de ira. Mas antes dele conseguir alcançar, Deus intervém para salvar. A história de Esther representa não só uma história de uma bela rainha, mas representa, sim, um drama importante que Deus usa para mostrar como é a salvação do seu povo. Esther, obviamente, viveu aquilo, passou por tudo aquilo, mas ela é um tipo do que Cristo fará para nos salvar. Assim como Deus levantou Esther no momento certo para libertar o povo, Deus agora guia o remanescente no tempo do fim para cumprir a missão e chamar fora da Babilônia o povo de Deus. Aí vamos lá. Deixa eu te falar o último ponto que é muito importante, a lição de quinta-feira agora. Logo depois da pergunta número 5, tem um parágrafo, e eu preciso ler aquele parágrafo completo para que você compreenda. Diz assim, ó: Deus levantou sua igreja remanescente para um momento específico na história. À medida que os 1260 dias se aproximavam do fim, Deus tirou a sua noiva do esconderijo para ver a sua mensagem final de misericórdia ao mundo, para levar a sua mensagem final de misericórdia ao mundo. As 3 mensagens angélicas. Estamos aqui para um momento especial como esse. Para pensar qual é a sua importância e a minha importância no meio de tudo que acontece na história da humanidade. Nós não somos nada, nós somos muito pequenos, mas nós aqui somos usados pelo Senhor para anunciar o evangelho dele a todo o mundo. O chamado de Cristo para você e para mim é que nós nos entreguemos a Jesus hoje, porque nós somos esse povo que se identifica como o povo de Deus, que lá desde 1844, final dos 1260 dias, se levanta e agora essas pessoas, elas conseguem bater no peito dizendo assim: nós aqui guardamos os mandamentos de Deus, nós saímos da escuridão como a mulher e agora nós nos entregamos a Deus, porque nós vamos continuar anunciando a toda tribo, língua e povo que o Senhor está voltando. Esse é o chamado de Cristo. Esther estava sozinha, nós não estamos mais sozinhos. Nós entendemos que Jesus está sempre ao nosso redor, cuidando da gente. E aí, eu paro para fazer para você o último chamado. Entregue-se a Jesus e permita que Ele seja o Deus que cuida da sua vida. Ao ler as histórias de Ruth e Esther, eu entendo, na verdade, que o Deus Todo-Poderoso continua ao meu lado, cuidando de mim e me ajudando. E eu também compreendo outras 2 coisas, a batalha entre o bem e o mal e que Jesus é sempre aquele que nos salva. A lição de quinta-feira ainda traz um último dos pontos que diz assim, ó: algumas vezes a gente só fica olhando para as profecias para enxergar ali coisas ruins que vão acontecer, apontando pessoas como se elas fossem receber um castigo de um Deus maldoso, mas na verdade as histórias proféticas ou então toda a revelação profética, ela tem algo muito maior do que isso. A revelação profética, ela tem muito mais a ver com a salvação, tem muito mais a ver com o Deus de amor do que realmente com as histórias de coisas ruins que irão acontecer. Apesar delas acontecerem, a Bíblia, na verdade, está focando o amor de Cristo Jesus para mim e para você. Esse é o momento da gente se entregar. Esse é o momento da gente permitir que Ele seja o Deus Todo-Poderoso. Permita que Deus seja o Deus da sua vida para que você viva na alegria de estar ao lado de Cristo. Deus abençoe você. Um grande abraço. Vamos orar. Semana que vem eu te encontro aqui também para mais uma vez falar sobre esse Deus Todo-Poderoso. Fecha os olhos, baixa a cabeça.
Deus querido, Deus de amor e bondade, muito obrigado, porque a partir de várias histórias na Bíblia, o Senhor nos ensina sobre o que é bom e o que é perfeito, qual é a sua grande e bondosa história de amor para o seu povo. Agora, Pai, por favor, cuida da gente, nos guia, nos orienta, ajuda para que a sua vontade sempre seja feita, que nós aqui sejamos como Esther e Ruth, nos entregando para ser como o seu povo aqui na terra, nos identificando para mostrar quem nós somos e principalmente batalhando pela pregação do seu evangelho. Fica ao nosso lado, ajuda para que essa igreja possa crescer no seu caminho e abençoar cada um de nós agora. Te pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até semana que vem. Tchau. Estude a lição, estude a lição. Tchau.